Olá, meu nome é Sérgio, sou dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Pai Jobim de Minas, na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo de hoje é vocabulário umbandista com as letras L e M. Antes de começar, como de praxe, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho que tem ao lado para ser notificado toda vez que enviarmos um novo vídeo aqui no canal. Se gostar, deixe seu like, seu joinha e, se possível, nos ajude compartilhando nossos vídeos na internet e nas redes sociais. Vamos lá então. A letra L. Laroye. O que significa Laroye? Laroye é a saudação ao orixá Exu ou às entidades de Umbanda denominadas senhores Exus e senhoras Pombogiras, certo? E significa mensageiro, ou seja, Laroye Exu quer dizer mensageiro Exu, certo? Loce Loce. Loce Loce nada mais é do que a saudação ao orixá Logum Edé e a seus falangeiros, tá? Eu não sei dizer ao certo o significado, ok? Até mesmo porque esse orixá é mais cultuado no candomblé. É raríssimo ver falangeiro desse orixá na Umbanda, apesar que existe, certo? Não é o orixá é falangeiro, assim como há falangeiro de Xangô, de Oxóssi, de Ogum. Há também muito raros falangeiros de Logum Edé na Umbanda, sim, que não é o orixá, e sim uma entidade, ok? Então, Loce Loce é a saudação desse orixá e seus falangeiros. Lagdibá. Lagdibá é um fio de conta que ele é feito com rodinhas de chifre de búfalo, certo? E geralmente é usado por pessoas iniciadas após os seus 7 anos dos orixás, principalmente em Assã, Omolu, certo? E eu já vi também casos de Umbanda que usam, mas na minha raiz não usa. Isso é um fio de candomblé e pessoas que já têm seus 7 anos tomados, ok? Lé, que vem a ser a lé ou lê, né, como queiram, é o atabaque menor. Geralmente na Umbanda e principalmente no candomblé são 3 atabaques: o maior, o médio e o pequeno, que é o lé. Então é rum, rumpi e lé, certo? Lé é o atabaque menor dos 3. Linha, o que vem a ser uma linha, tá? Dentro da Umbanda. Linha pode ser definido como, digamos assim, dentro de algumas vertentes umbandistas, como as 7 linhas de Umbanda, cada uma regida por um dos 7 orixás maiores, certo? E também denominar as linhas de trabalho, ou seja, linha de caboclo, linha de Ogum, linha de preto velho, linha de baiano, linha de povo d'água, linha de Xangô, tá? Então, linha quer dizer uma faixa vibratória onde estão determinadas entidades, certos? Regido por um chefe. E essa linha se divide em falanges, por aí vai, certo? Letra M. Macaia. Macaia pode ter 2 significados. Ele pode significar a floresta, as matas, né, que é o reino de Oxóssi, e também na linguagem de algumas entidades significa a nossa casa. Quando o guia diz dentro da sua macaia, quer dizer dentro da sua casa, certo? E também significa a mata, a floresta. Macumba. Macumba é um termo muito, digamos assim, conhecido, certo? E erroneamente entendido, principalmente por quem não é da religião. É uma palavra pejorativa a Umbanda e ao Candomblé, né? Quer dizer, tem de certa forma, digamos assim, um significado ruim para quem não conhece a nossa religião, mas macumba nada mais é do que um instrumento musical, certo? Maleme, o que vem a ser maleme? Dentro da Umbanda, maleme quer dizer quando a gente é um pedido de perdão, certo? Em alguns casos também é usado agô, tá? Mas agô geralmente significa licença, tá? Geralmente perdão é maleme, certo? Mandinga, o que vem a ser a mandinga? Mandinga nada mais é do que uma espécie de feitiço, certo? Tem gente que está fazendo feitiço, para mim está fazendo mandinga, tá? É um termo parecido com feitiço. Mão de faca, o que vem a ser mão de faca? Mão de faca é aquela pessoa, dentro do candomblé e dentro de algumas raízes de Umbanda, que tem o direito, né, tem o axé, recebeu o axé, para poder cortar para os orixás no candomblé e para as entidades de Umbanda, dentro da Umbanda, onde se há o sacrifício de animais, certo? Então, a gente diz que é o preceito de mão de faca,
certo? Mão de Ofá. Mão de Ofá é a pessoa que ganha o axé para poder colher, a pessoa responsável pela colheita das ervas, certo? Geralmente é um filho de Ossan, ok? Marafo. Marafo nada mais é do que a famosa pinga, cachaça, principalmente no linguajar dos Exus, mas também de Caboclo, de Preto Velho e qualquer outra entidade de Umbanda, certo? O que é mistificar, gente? Mistificar nada mais é do que fingir uma incorporação. No candomblé eles chamam de Eque, eles chamam de Eque, dar Eque. Nós na Umbanda geralmente dizemos que a pessoa está mistificando. Muzenza. O que é muzenza? Assim como no candomblé de Queto existe, quando a pessoa raspa, ela deixa de ser um abiã para ser um iaô, certo? No candomblé de Angola não se chama iaô, se chama muzenza. Então muzenza é o equivalente a iaô no candomblé de Angola. Matéria, né? O que é matéria? É uma das formas que as entidades têm de falar sobre nós, seus médios, tá? Quando um guia diz a minha matéria, ele está se referindo ao médium, certo? Menga, o que vem a ser menga? Menga é uma das formas que os guias usam para falar, para designar sangue, tá? Então o sangue tanto pode ser chamado de menga, certo? Como pode ser chamado de egé, geralmente mais no candomblé, né? E também algumas vertentes chamam de axorô, tá? Mas menga também é uma das palavras para designar sangue. Mindongo. Mindongo é uma das formas que as entidades costumam chamar para crianças, principalmente preto velho. A gente sabe que geralmente os caboclos falam curumim, tá? Mas geralmente e pretos velhos, muitos falam mindongo, certo? Então mindongo quer dizer criança. Mão de vumbi ou mão de vume. Mão de vume é um ritual que é feito no candomblé e em algumas vertentes de umbanda, que é para tirar a mão ou o axé da cabeça de um filho de santo quando ele perde o seu zelador ou sua zeladora, ou seja, o pai de santo morre. Então, passado o período de preceito, de luto, no candomblé e algumas vertentes de umbanda se faz o ritual de tirar a mão de vumbi, ou seja, tirar a mão do morto, tirar a mão, o axé daquela pessoa, daquele pai de santo que faleceu, para que outro pai de santo possa cuidar, certo? Marmontagem. Marmotagem é uma palavra que usada há alguns anos, começou a ser usada alguns anos atrás, não é uma coisa tão velha assim, é uma coisa mais recente, acho que dos 10 anos para cá, e significa a mentira. Marmoteiro é aquela pessoa que faz palhaçada, que faz absurdos dentro da nossa religião. Porém, quando a gente chama alguém de marmoteiro, temos que cuidar, tá? Porque isso pode dar processo. Porque o verdadeiro significado de marmoteiro significa a pessoa que está enganando alguém, tá? Então, vamos supor assim, ó, você vai em um terreiro e vê alguma coisa que é diferente da sua doutrina, tá? Ou vamos dizer, por exemplo, aqui na minha casa eu uso vermelho e branco para Ogum. Daí eu vou em outra casa e lá eles usam amarelo para Ogum, tá? Eu posso dizer que ele é marmoteiro? Não, tá? Porque ele não está enganando ninguém. No máximo ele está se enganando, tá, gente? Então temos que cuidar com isso, tá? Porque marmoteiro significa a pessoa que é enganador, tá? Então marmoteiro é aquele que engana a boa fé das pessoas. Isso sim é um marmoteiro. Agora, se a pessoa vai lá e faz um ritual que é, digamos assim, errado, certo? Para nós, às vezes ela acredita, para mim está errado, mas para ela está certo. Ela acredita que aquilo que ela está fazendo é certo. Então ela não está enganando ninguém, certo? A gente vê aí muitas coisas diferentes, como, digamos assim, em terreiros de umbanda, pessoas rasparem a cabeça, por exemplo, certo? Para muitos isso é marmotagem, que raspar só se raspa no candomblé. Só que assim, muitas vezes aquela casa lá, ele acredita que aquilo está certo, ele aprendeu assim. Então ele não está enganando ninguém, ele está no máximo se enganando, certo? Então ele não pode ser que ele é marmoteiro porque ele raspa na umbanda, certo? Porque se eu falar que ele é marmoteiro e ele quiser entrar com processo, ele pode entrar, certo? Então marmoteiro é aquele que é enganador, que usa dos rituais para enganar as pessoas, usar de má fé. Então vamos cuidar um pouquinho desse negócio de marmoteiro e marmotagem, certo? Médium. O que é médium?
Primeiramente, gente, aqui não é uma crítica, mas é uma forma de, como é que eu vou falar? De ensinar, tá? Às vezes a gente vê escrito, né, ou mesmo falado, médio, tá? Gente, não é médio, nós não temos médios, nem pequenos nem grandes. A gente tem médiums, é com uns no final, tá? Ou seja, vem de mediunidade, é médium, certo? Então, médium é toda aquela pessoa que tem faculdades mediúnicas, independente de qual seja a forma, seja a incorporação, seja a vidência, clarividência, a audiência, a psicografia, lucidez artístico-musicista, que é a mediunidade do Ogã, certo? Então é médium. Médium é toda aquela pessoa que tem faculdades mediúnicas. Ou, na verdade, todos somos médios, certo? Aí temos faculdades mediúnicas. Alguns desenvolvem, outros não. Médio rodante. Muitas vezes você ouve falar em médio rodante, né? Então, o que vem a ser médio rodante? Médio rodante é todo aquele que tem mediunidade de incorporação, certo? Nem todos têm incorporação, certo? Então, o médio rodante é quem tem o dom de incorporar, de receber entidades ou orixás. Mentor. O que vem a ser um mentor? Tá? Mentor é uma das formas que a gente usa para designar os nossos guias, nossos mentores. Tá? Também é bastante usado na mesa branca, no kardecismo. Tá? Por exemplo, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier, certo? Metá, você já deve ter ouvido isso, ou deve ter lido, orixá metá. É a forma que é designado o orixá que tem a essência feminina e a essência masculina ao mesmo tempo, certo? Como para alguns, tá? O Xumaré, o San também para alguns, e principalmente Logum Edé. Para mim, não existe orixá metá, tá? Para mim existe orixás, vamos por exemplo, Logum Edé. Para mim ele é um orixá oboró, ou aboró, um orixá masculino, certo? Porém, né, por ele ter trejeitos, digamos assim, ser muito parecido ao mesmo tempo com Oxóssi e Oxum, o povo diz que ele é metá, 6 meses homem e vive na mata com Oxóssi, 6 meses mulher vivendo no rio com Oxum. Mas para mim ele é um orixá oboró, não é metá, não existe para mim orixá metá. Certo, gente? Enfim, né, o San também, para mim é um orixá oboró, apesar que principalmente na Umbanda existem falangeiras de Ossan. Como eu falei, é raro, mas existe, certo? Existem falangeiros e falangeiras, certo? Que se apresentam como caboclas de Ossan. E por isso, em algumas casas, é chamado de Ossanha e é considerado uma Iabá, certo? Mas Ossan, o orixá mesmo, é um oboró, é homem, certo? Volto a falar, para mim não existe metá, mas metá nada mais é do que o orixá que tem a essência feminina e a essência masculina. A mironga, o que vem ser a mironga, gente? Mironga nada mais é do que o segredo, certo? Então, quando diz preto velho tem mironga, o preto velho faz mironga, ele está fazendo ali a sua mironguinha, está manipulando energia, mas é uma coisa que ele faz em segredo ali, ninguém sabe o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Então, mironga é o segredo, certo? Mojubá, ou Mojubá, é uma das saudações que é bastante usada na Umbanda para Exu, tá? Mas que pode ser usado, principalmente no candomblé, para qualquer orixá, certo? Porque Mojuba, ou Mojubá, significa meus respeitos. Então eu posso dizer, meus respeitos, meu pai Oxóssi, ou Mojubá, Babami Oxóssi, Mojubá, Babami Ossan, Mojubá, Babami Oxalá, tá? Mojubá, meus caboclos. Mojubá nada mais é que meus respeitos a vós, certo? Mas na Umbanda usamos mais para Exu. Claro, Exu é Mojubá. Mensageiro Exu, a vós os meus respeitos, certo? Morubixaba, tá? Ou cabeça de Morubixaba. Esse termo ele é usado dentro das casas que são filiadas ao primado da Umbanda. Se não me engano, foi fundada pelo Caboclo Mirim e o médium Benjamin Figueiredo, certo? Então, cabeça de Morubixaba nada mais é que o dirigente espiritual. É equivalente a CCT, comandante-chefe de terreiro, certo? Mas é um termo conhecido bastante nos terreiros filiados ao primado de Umbanda, certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, ele ficou um pouquinho longo, mas eu acho que ficou bem bacana, dá para aprender um pouquinho, lembrando que o intuito aqui não é ser o dono da verdade, nunca foi, nunca vai ser, mas levar um pouquinho de conhecimento a você umbandista e também a você que não é umbandista, mas que
gosta de conhecer a Umbanda, gosta de estudar a Umbanda, certo? Gosta de entender a nossa religião, certo? Mais uma vez, obrigado a você que assistiu mais esse vídeo. Lembrando que aqui os comentários estão ativos, você pode deixar a sua crítica construtiva, você pode deixar o seu elogio, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. E deixo aqui embaixo na descrição do canal também o link do meu Facebook e também o link do blog aqui do nosso terreiro. Até o nosso próximo vídeo, um abraço fraterno, saravá e axé.